bem mais fácil. Usei um balde. E aí eu vou ver agora se é a altura que eu quero aqui ou não. Dá pra ver aqui, ó, o risquinho. Como tá claro, não dá pra ver tão bem assim, porque tá muito sol, né? Mas ó, nesse aqui também, mesmo nível. Aqui também. Lá atrás, olha que massa, ele pegou também lá atrás. Lá também. E esse aqui também. Ou seja, todos eles estão marcados. E se bobear, eu consigo pegar até os outros, talvez não pela luz, porque eu não consigo ver nada, mas pelo detector. Olha que top. Porra, que ferramenta massa, cara. E aí com isso eu não preciso mais de mangueira, ficar medindo o nível, não sei o que, cara. Eu pego já. Só aqui eu já consigo saber onde que é que eu tenho que marcar. E aí com isso, o que que acontece? Talvez explicando aí para as pessoas que não dominam tanto construção, vamos pegar esses dois de exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, essa marcação aqui, essa linha, tá bem fraquinha, mas dá pra ver. E lá também. Ou seja, tá no mesmo nível. Se eu posso confiar. Se eu riscar lá e se eu riscar aqui, independente do nível do solo, que o nível do solo tá totalmente irregular, eu sei que esse e aquele estão no nível. Então eu consigo garantir que eu vou fazer um corte aqui, vou fazer um corte lá e vai dar certinho na altura que eu preciso. E aí todos eles ficam bem nivelados para eu poder depois colocar a viga, que é essa viga aqui, de 10 por 20 pinos tratado, 4 metros de comprimento. Então vai uma, duas por fileira, né? Duas, quatro, seis. E aí sim, aí eu consigo fazer. Qual que é o desafio aqui? Primeiro ponto, né? Eu vou precisar fazer essa marcação aqui de fora a fora em toda a parte de tubulação. Aí para isso eu vou movendo o nível, né? Eu risco onde está marcado, e vou movendo ele, né? Para que eu consiga fazer ali um risco de fora a fora. E o segundo desafio vai ser eu fazer o corte desse cara aqui. Eu nunca fiz um corte assim, então eu não posso errar, né? Eu tenho que fazer um corte bem preciso. Aí eu tenho que entender como fazer esse corte. Não sei se eu faço. Eu já vi muita gente falando que não pode cortar em cima da linha marcada, senão você apaga ela, você perde a referência. Mas aí eu teria que entender se eu faço ela esse risco, acho que teria que ser um risco embaixo da linha, né? Porque eu vou estar com a esmerilhadeira aqui embaixo e eu deixo a linha em cima e vou usando ela como referência. Né? Se eu fizer ela um corte acima, o disco vai estar tampando a linha, então eu não consigo ver. Então, por lógica, não sei, tá? Mas eu imagino que seja isso. Por lógica, eu teria que fazer um corte abaixo da linha, porque daí eu consigo ver ela sempre e eu não perco a referência. Primeira vez fazendo isso, não posso errar, ou errar a gente erra, né? Mas preciso errar o mínimo possível, porque qualquer erro aqui vai me dar muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, assim. Porque aí eu vou às vezes ter que trocar tubo, enfim, não vai ser legal. Então, aquela velha história, né? A gente marca, mede várias e várias vezes para ter certeza que tá certo e corta uma vez só. Melhor do que você marcar uma vez, medir uma vez só e ter que cortar várias vezes porque mediu errado. Então mede, depois mede de novo, depois mede de novo, aí tá certo, tá certo. Então vamos cortar. O problema é se a gente erra no corte, né? Daí aí fudeu. Porque daí você errou no corte, por mais que tá medido certo, você errou no corte, já é. Mas faz parte da experiência. Vamos ver. Terminei aqui de nivelar as marcações aqui dos níveis dos pilotis, dá uma olhada. Todos esses com a linha preta, ó. Todos marcados de fora a fora. Usei o nível a laser, foi facinho. A única dificuldade foi que eu tava sem o tripé. E aí precisava ficar posicionando ele e ajustando a altura, né?
mas tá tudo marcado. Então para amanhã, ó, tudo marcado de todos os lados. Para amanhã vai ficar o corte dessas manilhas, e aí eu vou usar a esmerilhadeira. O corte da ferragem, que tá aqui. Vou ver se eu consigo usar essa ferragem, apesar dela ser muito grande, eu acho que vai dar certo. Ela é uma... eu acho que ela é uma 7 por 14, se não me engano. 7 por 14. Então, lá o diâmetro interno é 20. Eu acho que dá. Apesar que ela tem ali, né, tem que ter uma distância mínima ali para não ficar fora do concreto, né? Mas acho que dá. Então vou cortar a ferragem, cortar as manilhas, e aí eu vou ver. A previsão amanhã à tarde é para chuva, uma probabilidade baixa, na verdade não é tão alta, mas tem probabilidade de chuva amanhã à tarde. Se não chover, eu faço o concreto, começo a concretar amanhã mesmo. Mas se não, eu só deixo tudo bem posicionado. Já corto a ferragem, deixo ela pronta. E aí tenho que tentar tampar de algum jeito essa tubulação para não entrar água, né? Porque embaixo essa tubulação ela vai acumular água, porque eu coloquei uma parte tampando, né? Coloquei um saco tampando o fundo para o concreto não perder a água. Então, torcer para não chover. Sábado e domingo, previsão é de sol entre nuvens. Então, qualquer coisa, se chover um pouco na sexta, sábado eu consigo concretar. Entre sábado e domingo, fica só a parte de concretagem. Aí fica mais tranquilo. Comprei já as madeiras aqui que vão servir de sustentação, né? É uma 10 por 20. 10 por 20. Comprei de 4 metros. Vou ter que fazer uma emenda, né? Então, para cada fileira vai 2. E eu vou ter que fazer uma emenda. E aí é outra coisa que eu preciso estudar também, como fazer essa emenda. Tem uma forma um pouco mais simples de fazer, que é só um corte reto, junta as duas e aí eu coloco... na junção das duas eu coloco outra tábua e parafuso. E tem um jeito mais profissional que eu aprendi a fazer, que é se não me engano, chama mão amiga, que é um corte em que elas se encaixam, e aí você não precisa de parafuso nem nada. Claro, você precisa de parafuso prego ali só para dar uma firmada nela e ela não desviar, né? Mas a força quem faz é o próprio recorte ali entre elas, encaixe, né? O encaixe é o que garante as duas ficarem juntas. E vamos ver. Não acho que seja um corte fácil. Eu não tenho prática nenhuma com cortes, então a chance de eu tentar fazer um corte nessa madeira e errar, né, fazer meio torto, é grande. Então tem que pensar bem ali se eu vou fazer isso ou não. Mas enfim, um passo de cada vez, né? A ideia aqui, para amanhã eu já tenho bem claro o que fazer. Os cortes aqui, corte da ferragem. E aí uma coisa que eu tenho que pensar é como que eu vou chumbar, né? Como que eu vou fazer, ancorar, né? Como que eu vou fazer essa madeira ficar presa nas manilhas. Tem várias formas de fazer, né? Eu vi ali já o pessoal fazendo eles só deixam um furo, né? Um ferro dentro da manilha. E esse ferro ele sobe e aí você fura aqui. E aí ele entra na madeira. Eu pensei em fazer isso com barra roscada. E aí no topo eu consigo colocar uma arruela e uma porca. Daí eu consigo firmar em todas elas. Pensei em usar a própria ferragem aqui para poder passar a madeira entre essa ferragem, porque essa ferragem tem 14, a madeira tem 10, então ela consegue entrar no meio da ferragem, e aí eu deixo uma sobra dessa ferragem para cima e dobro essa ferragem e parafuso em cima. Então fica a própria ferragem da estrutura fica fixa
na madeira, né? É uma outra opção. Eu tô bem na dúvida, na verdade. Posso usar a barra roscada tanto no meio, que aí eu tenho que fazer um furo de fora a fora, como barra roscada nas laterais, né, também. E aí eu deixo a madeira no meio, as 2 barras roscadas, uma a cada lado, e aí eu coloco alguma chapa metálica no meio para fazer para parafusar e ancorar, né? É uma outra forma. Enfim, essa parte aí eu tô bem na dúvida ainda como fazer. Tem várias formas e aí você fica pensando. Tem que ser uma forma fácil que não dê trabalho. Querendo ou não, são 18 pilotis, então não pode ser algo que vá muito material, também muita ferragem, barra roscada, né? Vai me custar um certo valor aí. Enfim, tem que pensar. Essa parte eu ainda não decidi. Vamos vendo aí nos próximos vídeos. Engraçado como a gente consegue melhorar as coisas, né? Eu comecei aqui a fazer o corte com a esmerilhadeira. Ah, o primeiro corte ficou bem cagado, cara. Olha isso, coisa feia. Aí eu tava meio... Ela é bem pesada mesmo, né? 2200 watts, ela é pesadona. Aí aqui eu tava aprendendo ainda a pegar. Mas, pô, já no segundo corte, olha como saiu mais retinho, cara. Olha que coisa mais linda. Que massa, né? Ó, daí eu deixei 2 pontas de apoio. Por quê? Como esse tubo ele já tá no nível e eu não quero mexer nele, eu não quero tirar ele, deixar ele deitado, cortar ele deitado, eu quero cortar ele de pé. O que eu tô precisando fazer? Eu tô precisando cortar, mas deixar ainda alguns pontos de apoio. Por quê? Se eu não deixar ponto de apoio, o concreto, quando perder o ponto de apoio, vai cair. Quando ele cair, ele vai pesar sobre o disco. E aí, quando eu coloco um peso sobre o disco em giro, isso é péssimo, né? Ele pode dar um tranco ali e pode gerar um acidente. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Como eu quero muito cortar esse tubo sempre de pé, todos eles eu vou cortar de pé, eu vou fazer uns cortes assim, deixar uns pontos de apoio. E aí eu vou vir com algumas cuias de madeira e colocar apoios aqui, né? Vários apoios. Por quê? Porque daí quando eu for tirar essas 2 outras partes aqui de concreto, que ainda tem, eu não tenho esse tubo caindo direto sobre o disco, com risco de travar o giro. Eu tenho ainda alguns pontos de apoio que vão me ajudar a sustentar o tubo. Esse é o plano, né? Vamos ver se realmente vai sair assim. Tô todo equipado aqui com EPI. Esse cara aqui, essa máscara, eu acho que é mais uma máscara de solda, se não me engano. Mas o ideal seria usar um óculos, né, junto com a máscara, com essa máscara aqui. Só que eu tô evitando o óculos porque sempre quando eu uso essa máscara e o óculos, a máscara faz o vapor subir e embaça o óculos. E aí essa máscara não, essa viseira, né? Essa aqui não, essa tá sendo muito boa porque não embaça nada. Então eu tenho a proteção, né, em todo o rosto, não só nos olhos. Tenho a proteção em todo o rosto. E ainda consigo usar a máscara aqui. E também o protetor auricular. Gostei, tá? Por mais trambolhão que tá sendo tudo isso, tá sendo bom. Tô gostando de usar. Foi a primeira vez e deu boa. Fiz o corte já em todos eles. Olha só, tudo bem retinho. As emendas aqui saíram um pouquinho, alguns milímetros tortos.
pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo, mas isso não muda tanto, não tem problema. E aí eu sempre deixei um pedacinho aqui, tá vendo? Daí agora eu preciso entender ali como que eu vou fazer essa quebra final. Eu vou tentar só com uma talhadeira, bater ali, ver se ele racha, que eu acho que vai ser mais fácil. Alguns deles ficaram assim, só um pedacinho mesmo, sabe? Então acho que se eu colocar a talhadeira e der uma batida, não precisa nem da esmerilhadeira. Vamos ver. Aí se for isso, eu reduzo os outros. Por exemplo, esse aqui, ó, ele ficou bastante. Um pedação. Mas em compensação, outros eu acabei deixando quase nada, ó. Tipo, esse aqui só o mínimo mesmo pra apoio, tá vendo? Aí esse aqui eu acho que eu consigo bater na talhadeira e quebrar. E aí eu consigo não precisar da esmerilhadeira, né? Porque nesse cenário eu acho que deve ser meio perigoso a esmerilhadeira. Mas muito boa. A bichona aguentou assim, ó, vou te falar. Fácil, tá? Fácil. Parecia que tava cortando, sei lá. O disco, que eu não sei se estava aguentando não, porque o disco esquenta bastante, né? Eu não usava nada para refrigerar, água nem nada, então o disco eu acho que esquentou bastante, foi perdendo ali talvez um pouco do corte. Mas ainda assim, até o final cortou fácil. Eu achei a parte mais difícil só segurar, porque ela é pesada. E aqui eu cortei 18 pilotis, né? Eu cortei primeiro essas duas fileiras aqui. E aí dei uma pausa. Depois eu toquei direto e fiz todas as outras. Aí foi difícil de segurar um pouco, assim, tive que parar. Quando eu fiz duas, eu parei tipo 2 minutos só pra dar uma descansada nos braços. É pesado ali, né? Essa esmerilhadeira ela é bem grandona, é bem pesadona. É pra serviço assim, mais pesado, né? Pra serviço mais leve, não precisava de uma tão grande assim. Mas pra esse de concreto, se eu tivesse pego uma menorzinha, capaz de esquentar um motor e queimar, porque às vezes não dá conta, né? Então essa daí foi um tiro certeiro aí. Acertei na mosca em comprar essa. Muito boa. O disco já esfriou. E ela já tá toda suja. Mas faz parte. É pra isso que foi feita. Pra isso que foi comprado. Eu já fiz todos os cortes, tampei a parte de cima para não entrar água, que tá um tempo chuvoso. Como embaixo tá fechada, se entrar água, é capaz de acumular um pouco d'água e eu não quero isso. Então já está tudo no nível e agora é a vez de olhar para esses caras aqui, ó. Esses caras eu preciso entender agora quais alturas que eu vou fazer, como que eu vou cortar para colocar ali. Ferragem toda cortada. Acabei nem gravando direito porque começou a chover, daí eu fiz as pressas, não consegui fazer nenhum take. Mas tá tudo certo, fiz uns cortes. 30 centímetros acima do nível do pilotinho, então o ferro vai ficar pra cima. Por quê, né?
que daí eu deixo ali 30 centímetros para cima, para eu poder encaixar a viga entre os ferros. E aí talvez aí eu tenho que pensar certinho como eu vou fazer, né? Mas talvez eu pegue e faça uma dobra, enfim. Aí eu tenho que ver como que eu vou fazer essa parte prendendo na viga, né? Mas por enquanto vai ser assim. Eu tô pensando em montar algum mecanismo ali, alguma ferramenta que eu consiga fazer essa dobra desse ferro, né? É um ferro grosso, mas talvez eu consiga fazer essa dobra. E é isso. Por hoje rendeu. Fiz corte de todos os tubos, o corte das ferragens. Aí amanhã, se tudo der certo, esse tempo vai melhorar. Vai aparecer um solzinho. E aí eu vou poder concretar. Daí a areia já tá esperando. A brita. A tubulação que sobrou e o ferro que sobrou. Sobrou bastante tubulação, mas já era esperado. Não tem problema. Isso daí eu consigo aproveitar depois. E um pouco de terra também que eu peguei, mas essa aqui eu acho que eu não vou usar por enquanto. Na escavação ali, a escavação da tubulação acabou sobrando terra, né? Porque saiu muita terra daqui. E é isso. Vamos ver como que vai ser amanhã. Espero que eu consiga concretar tudo amanhã.